de Cláudio Canha, e o procurador do Ministério de Contas, Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal, Gabriel Guilherme, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a 22ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro Durval Amaral por motivo de férias, ficando convocados os conselheiros substitutos Jaime Nishiki e Linhares para a composição de quórum. Submeto à apreciação do colegiado para aprovação a ata número 21 da sessão ordinária do dia 18 de junho de 2013. Está em discussão, homologada. Comunico o sobrestamento, junto à diretoria de controle de dados pessoais, do processo 46.172.604, de admissão de pessoal que depende ainda do principal, que é o 38841704, ainda não julgado. Concedo oportunidade aos demais membros desta Câmara para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 e para inclusão em pauta dos processos que tratam o parágrafo 4º do artigo 429, ambos do regimento interno. Conselheiro Ives. Senhor Presidente, também para comunicar sobre estamentos, na verdade são 30, eu passei a relação para a doutora Maria Estefânia. 18 dizem respeito ao famoso Acórdão 638, que discute a incorporação de proventos de verbas transitórias aos proventos da aposentadoria. 7 são admissões estaduais que dependem do registro de admissões anteriores. 1 diz respeito ao conflito de competência, que por sinal Vossa Excelência é o relator. 2 diz respeito ao incidente de inconstitucionalidade instaurado face a uma lei municipal de Sarandi. E 2 são aposentadorias em que se discute a legalidade do decreto estadual 7774. Muito obrigado. Apresentações, conselheiro Jaime. Senhor Presidente, para comunicar o sobrestamento de 64 protocolados, todos na ADICAP, sendo 45 deles de inativação, 11 de admissão de pessoal, 6 de revisão de proventos e 2 de pensão, conforme relação encaminhada à Secretaria da Câmara. Obrigado. Anotações, conselheiro Cláudio. Para comunicar que deferiu o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal do processo de pensão 677685/10, em função da admissão do servidor ainda estar em trâmite, do processo de pensão 432474/12, em função de estar em trâmite a aposentadoria do servidor, do ato de inativação 11.560911, em função da uniformização de jurisprudência 3488.713, que trata de patologias psiquiátricas, e 27 atos de inativação, conforme relação enviada à Secretaria da Primeira Câmara, em função da revisão do Acórdão 1638/2008. Fez anotações, conselheiro Ives. Senhor Presidente, pedindo escusas, eu havia esquecido de comunicar um despacho, na verdade resultante de uma decisão judicial. No mandato de segurança 167186-3, em que figura como impetrante Ari Tristão, foi concedida a segurança para determinar a anulação da aposentadoria compulsória do impetrante. Na verdade, tratava-se de um notário e que atingiu a idade de 70 anos. E esse tribunal considerou legal e registrou a aposentadoria do servidor. Entretanto, a decisão judicial entendeu que não seria aplicável a regra da aposentadoria compulsória a esse servidor e determinou a anulação. Então, eu apenas divirjo aqui da diretoria jurídica, eu entendo que não há necessidade de revisão do mérito do acórdão que determinou esse registro, apenas o cumprimento da ordem judicial, porque, no meu entender, o tribunal não precisa modificar o seu entendimento, apenas cumprir a ordem judicial que determinou o cancelamento dessa aposentadoria. Então, apenas o comunicado dessa decisão judicial. E por meio desse despacho, 299313, eu determino à Diretoria de Controle de Dados de Pessoal que promova o cancelamento do registro do Decreto Judiciário 3.001/2006 em cumprimento à decisão judicial. Muito obrigado. Continue a palavra, doutor Gabriel. Senhor Presidente, apenas me preocupa essa situação de cancelamento de uma decisão judicial, por decisão judicial, de uma aposentadoria concedida em 2006, porque houve pagamentos suportados pelo Fundo Financeiro, né, de 2006 até a data em que foi cancelada a aposentadoria, cujos valores deveriam retornar ao fundo financeiro. Me parece que, não obstante se faça o cancelamento, alguma outra providência deveria ser adotada para que haja o devido ressarcimento dos cofres públicos. Conselheiro Enes.
Senhor presidente, eu em princípio não veria outra providência porque o ato foi legal, a aposentadoria, a concessão da aposentadoria pela orientação do tribunal, uma vez que entendeu-se que aquele servidor seria servidor público, teria atingido os 70 anos. Posteriormente é que ele conseguiu a reversão desse ato judicialmente com a anulação. Me parece, eu não vejo uma ilegalidade, tanto que por isso justamente eu não acolho a manifestação da diretoria jurídica de alterar o nosso acórdão. Eu entendo que o registro da aposentadoria foi legal. O que houve foi uma decisão judicial que, divergindo do nosso entendimento, no processo, aliás, para o qual o tribunal nem foi chamado a opinar, mas, enfim, com uma orientação diversa da nossa, determinou a anulação desse ato. Então, eu, em princípio, doutor Gabriel, eu não veria uma providência a ser adotada, mas, evidentemente, que, caso o Ministério Público assim entenda, pode ser requerido nesses autos, eu posso até, antes do registro, determinar uma vista ao Ministério Público, previamente, para que sejam apreciadas eventuais medidas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que a medida seria interessante até para estudar, porque, às vezes, uma medida muito rápida implica no que, se ele tem que devolver a aposentação, ele teria direito a lucros cessantes pelo tempo que ficou sem usufruir da sua remuneração. Então tem que pensar bem, porque às vezes a proteção do ervo seria pior. Mas acho que seria interessante o Ministério Público avalia. Continua a livre a palavra. Iniciou a pauta pelo processo de prestação de contas municipal 190.394.05, consórcio intermunicipal de saúde de comunidade dos municípios da região de Campo Mourão, interessados Ademar Klein, Jadelmo Duarte e João Castro Clipe. É do exercício de 2004, uma prestação de contas de consórcio, e a proposta de voto é pela regularidade com ressalva, conforme a instrução da Diretoria de Contas Municipais e parecer ministerial. Embora, se nós considerarmos o elenco de ressalvas, desde o recolhimento do INSS não feito em época própria, com fundo de garantia, etc., era motivo para desaprovação das contas. Neste caso, eu encampo a ressalva em função não só do tempo decorrido, mas em 2004 era claro as dificuldades que os consórcios tinham de se adaptar ao novo regulamento exigido pelo tribunal para as prestações de contas e para a contabilidade pública. E aqui o que também releva é que, posteriormente, em 2004, o consórcio ajustou, inclusive, os termos de composição de dívidas e etc. Então, feita essa ressalva, que no caso concreto das irregularidades eu estou afastando em função do histórico de todos os consórcios no Estado do Paraná e a adoção das medidas corretivas. É o relatório e a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. Tomada de contas, 71.262.00, município de Castro. A proposta de voto aqui não é nem pelo encerramento do feito, conforme a instrução de todo o processo, tanto da DEC, Diretoria Jurídica como a DAT e o Ministério Público, mas encaminhamento feito às diretorias de execuções para os registros cabíveis. É uma decisão que pôs uma multa e, depois de anos, o interessado logrou êxito no judiciário pela nulidade da condenação em função da ausência de lei em sentido estrito para a fixação de multas. Não estamos tratando da lei das multas previstas na Lei Complementar 2005. Então, a proposta é pelo encaminhamento à diretoria de execuções para os registros cabíveis. Está em discussão? Aprovado. Tem um outro, agora, processo de prestações de contas de transferência, 581.553/2011, grupos amigos de Curitiba, interessado de Norberto Lopes e Douglas Miranda, na qual a diretoria da análise de transferência manifesta pela regularidade, o Ministério Público pela baixa dependência. A proposta de voto, sem questionar até o resultado prático, mas não adota nem a posição da DAT, nem o Ministério Público, e sim pela determinação de cumprimento da parte dispositiva no acordo 387612 da primeira Câmara, o item 2, que determinou uma série de recolhimentos, etc. Então, a proposta deste relator é pela baixa pela quitação
em relação às obrigações decorrentes do Acordo 387612. Até porque, além das devoluções, vários documentos foram anexados no cumprimento, mas não temos mais prazo para recurso. Então, além das condenações dos débitos, também houve o cumprimento das obrigações. Está em discussão? Aprovado. Na sequência, eu tenho 269, 839, 2012, a PAI de Turvo, interessado Maria Barbosa Nunes e Valdenei Domingues da Silva. A proposta de voto, acompanhando o Ministério Público, é pela regularidade com ressalva, em função da ausência de aplicação financeira que foi recolhido durante a instrução processual. Está em discussão o relatório e a proposta de voto. Está aprovado. Agora tem uma série de processos de transferência voluntária, 41.9192/2012, município de Foz do Jordão, 451.592/2012, município de Francisco Alves, 452.769/2012, município de Cidade Gaúcha. Em todos é pelo encerramento, conforme instrução e parecer ministerial, deste protocolado, transferindo as pendências para o Sistema Integrado de Transferência CIT. Está em discussão o relatório e a proposta de voto. Aprovado. Na sequência, ato de pensão 83.593/2008, Paraná Previdência, aí uma série de procuradores, interessado Lucilene Castanha de Oliveira, Wendel Castanha de Oliveira e Wesley Zanetti de Oliveira. A proposta de voto, acompanhando a Diretoria de Controle de Dados Pessoal e o Ministério Público, é pela negativa de registro a uma pensão de auxílio reclusão. Eu sei que nós discutimos um pouco isso, né, e sobre a competência da Câmara, mas já existem vários precedentes, então não vamos criar A doutora Letícia conseguiu me convencer também de que a competência era da Câmara, então não vou me questionar, vou entrar no mérito, que é pela negativa de registro. Neste caso, além da falta de cumprimento de alguns pressupostos, em função de várias diligências que não resultaram esclarecidas, ficou comprovado que o auxílio reclusão se deu quando o servidor militar tinha sido exonerado da corporação, ou seja, não teria mais o vínculo de dependência previdenciária, tanto a ele como os seus dependentes. Só que ocorreram pagamentos antes também da... Então, a proposta é para a negativa de registro e acompanhando o parecer ministerial para instalação de tomada de contas extraordinária. Está em discussão? Senhor presidente, apenas uma dúvida, é que efetivamente havia sido colocada a questão se esses processos de auxílio reclusão realmente teriam a natureza de pensão para efeito de justamente terem esse tratamento aqui. Então, Vossa Excelência já está antecipando essa preliminar como pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Me convenci de que, embora o nome auxílio reclusão, a pensão decorre de uma relação previdenciária, previsto no plano de diferente, por exemplo, de Hansen, né, que não depende da condição de funcionário público. Então, é um benefício previsto no plano, e aí atrai a competência, independe do nome, né, mas, na realidade, seria uma pensão previdenciária. Bom, eu vou acompanhar a Vossa Excelência, mas você reservando a possibilidade, né, de futuramente... Eu também não fechei questão, mas como já existe presidente da primeira e da segunda Câmara, então preferi adotar essa linha de pensar. Está em discussão? Está aprovado. Tenho daí agora processo de admissão do pessoal, são processos de faculdade, 524.947/2009, Faculdade Estadual de Ciências e Economias de Apucarana, contratação de professor temporário, também temporário a mesma entidade, no protocolo 130.060/2010. Todos nós já sabemos a posição da instrução do Ministério Público, também desta Câmara, que é pela legalidade e registro. Está em discussão? Aprovado. Processo servidor do Tribunal, 62.39.13, interessado Roberto da Silva Rodrigues, pedido de abono permanência, instruções e pareceres favoráveis. A proposta de voto é pelo deferimento do período de abono de permanência. Está em discussão? Aprovado. Finalmente, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Pitanga, 163.639/2013, interessado Fabrício Holivka e Orlando Valek,
na qual o Ministério Público e Regidoria de Contas manifestam pela regularidade das contas, e esta é a proposta de voto pela regularidade das contas do exercício de 2012. Está em discussão. Aprovado. A presidência agradece a atenção da Câmara e tem a palavra o conselheiro substituto Jaime Lichinsky para o relato dos seus processos. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, relatos protocolados 11.4960, contas do exercício de 2008 do Legislativo do município de, do Poder Executivo do município de São João. Interessado o senhor Altair Gaspareto e Clóvis Mateus Cucoloto. Instrução e parecer pela regularidade das contas e o voto acompanha. Está em discussão. Aprovado. 122.17209, contas de 2008 do Legislativo do município de Santa Isabel do Oeste, responsabilidade de Darcy Ronsoni e outros. Também aqui a instrução e o parecer são pela regularidade das contas, e essa é a proposta do relator. Está em discussão. Aprovado. 243.49312, contas de transferência de convênio firmado pela Fundação Araucária com a Universidade Estadual de Maringá, no valor de 8.668 e fração, para a realização do primeiro Congresso de Design da UEM e quinta semana de Design UEM. Também aqui a instrução e o parecer são pela regularidade e essa proposta do relator. Está em discussão. Aprovado. 332881, ato de inativação, interessada Vera Regina Tomé Guimarães, ocupante do cargo de professor, nível 1, 2, LF 01 da sede. Adjur pela legalidade, enquanto Ministério Público pela negativa de registro, por entender que as verbas referentes a cargo em comissão e TIDE não podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria, por se tratarem de verbas permanentes. Contudo, esta Corte de Contas já se posicionou a respeito desse tema, conforme Resolução 3877 de 2005, que aprovou o relatório por meio do qual foram aprovadas as incorporações de verbas transitórias desde que preenchidos os requisitos legais antes da emenda 20 de 98, que é o caso no presente processo, em que a Paraná Previdência confirma que a interessada implementou as condições para tal. Do exposto, acompanhando a adjur pela legalidade de registro. Está em discussão. Senhor presidente, Ministério um Público. detalhe. No meu acompanhamento dos atos aqui, eu tenho a manifestação da adjur pela negativa e multa. Não sei se nós estamos examinando o mesmo processo, 332.88105. Isso. A última manifestação da jurídica aqui eu tenho parecer, já da DICAP, parecer 5322 pela negativa de registro e multa. Perdão, senhor, tem razão, procurador, Luiz Procurador. A primeira manifestação da adjur era pela legalidade de registro, mas na segunda manifestação, a adjur também se manifestou pela negativa de registro. De qualquer maneira, meu voto, a minha proposta de voto permanece pela legalidade, tendo em vista o que a resolução 3877. Está em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Luiz. se não houver objeção do relator, diante desse impasse, eu gostaria de solicitar vista. Não havendo posição, vistas concedidas. 30.9931.12,
Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipal de Londrina. É um ato de inativação. Interessada a servidora Rosa Alves da Silva Aldigueri. As manifestações são pela legalidade e registro do ato, porém, com recomendação para que os atos de concessão de benefício mencionem o valor do benefício. Então, eu acompanho a instrução e a proposta do Ministério Público. Encerrou o relatório participado, que quando eu fui por votação, você fez um E. Não está em votação, aprovado. Igualmente no protocolado 134.6013, que é interessada Célia Regina Miguel, da Secretaria de Administração, também, perdão, da Secretaria de Educação, também, conforme instrução e parecer, pela legalidade e registro e com recomendação para que conste o valor dos proventos. Senhor presidente, apenas eu faria uma observação que, durante a ausência do conselheiro Jaime Lechinski, a SEAP apresentou um ofício, até atendendo a atuação da quarta inspetoria, comunicando que já a partir do início desse mês já constam dos atos o valor dos proventos. Então, me parece, então, que em relação ao Paraná Previdência não seria necessária essa recomendação. Certo. Nesse segundo, então, eu acolho. A discussão, aprovada. 249.2613, ato de inativação, interessado Nelson Antônio Alves, agente de execução técnico-administrativo do DR. A DICAP pela legalidade e pela imputação de multa ao secretário de Estado da Administração, uma vez que não foi dada publicidade ao valor dos proventos. O Ministério Público corroborou o entendimento da unidade instrutora. Eu acompanho os pareceres no que diz respeito à legalidade do ato, mas deixo de aplicar a multa, de acolher a proposta de multa, tendo em vista o entendimento da Casa já em outros protocolados. Na discussão. Senhor presidente? Conselheiro. Nesse caso aqui, me parece que o ilustre relator falou em agente de execução, e nesses casos pode ter havido aquela progressão funcional que está sendo discutida num outro processo. Então, novamente, se não houver objeção, eu vou solicitar vistas. Não havendo objeção, vistas concedidas. 9264613, também ato de inativação. Aqui a instrução é pela legalidade e registro, com proposta de multa por atraso no envio da documentação. Também acompanho quanto à legalidade e registro do ato, mas deixo de acolher a proposta de multa, tendo em vista o entendimento da Casa já em outros protocolados. Está em discussão. Na área da multa pelo atraso no encaminhamento do ato dela. Eu tenho aplicado multa, né? Senhor presidente? Conselheiro Ives. Na verdade, é um grande volume de processos do Paraná Previdência em que tem se observado esse atraso, seja a Diretoria de Controles de Ato de Pessoal, seja o Ministério Público.
E ontem mesmo eu tive a oportunidade de me reunir com o pessoal do Paraná Previdência, inclusive a Rita da 4ª Inspetoria, e foi discutida essa situação e apresentadas algumas justificativas do Paraná Previdência, que em breve eles vão reduzir isso a termo, até para que tenham conhecimento geral. Basicamente são os velhos motivos de falta de pessoal, acúmulo de serviço, alguns problemas referentes à própria operacionalização do nosso sistema de recepção da documentação. Então, na verdade, nós ficamos no aguardo. Em alguns processos eu estou até solicitando diligência para maiores esclarecimentos, mas em princípio, senhor presidente, eu iria acompanhar o relator afastando a multa. Tá, então por 2-1 está aprovado. Eu só faço uma ressalva para refletir, eu não estive na reunião com o senhor, mas não podemos esquecer que para na Previdência ele é contratado para gerir o fundo. Então, desculpa de falta de estrutura, então não vale nem o contrato de gestão. Isso eu até vou passar para a doutora Rita, porque podemos até entender algumas situações, mas não podemos esquecer que é sei lá como é que é agora, é serviço social de 2º grau, né? Segundo um parecer que eu li, mas é contratado para ter resultado. Então, desculpa de falta de estrutura, aí já fica meio complicado como órgão gestor, né? Contratualizado. Então, por isso que só para refletir, eu vou passar isso para a doutora Rita também. Você já podia com a palavra. 9513013 também ato de inativação. Interessado Omar Soares dos Santos, também a instrução pela legalidade e registro, com recomendação em relação à questão da publicação do valor dos benefícios. Como se trata de Paraná Previdência, então já vou retificar aqui simplesmente pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. 9229813 também é uma pensão interessado o senhor Sebastião Alves de Faria. A instrução também é pela legalidade e registro, com a proposta de aplicação de multa por atraso no envio da documentação. Por 2-1, aprovado, Vossa Excelência. 525505 é uma admissão de pessoal da Unespar, em que a DICAP se manifesta pela legalidade e registro, acompanhada pelo Ministério Público, e sendo que a DICAP opina pela recomendação de que a entidade não mais faça restrição para a contratação de exigência de RG, expedida pelo Estado do Paraná, por se tratar de inegável ofensa ao princípio da igualdade. Também acompanha a instrução e o parecer pela legalidade do ato com essa recomendação. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. Por último, 64486212 é Universidade Estadual de Maringá, é uma admissão de pessoal, contratação temporária na função de físico. Aqui a diretoria ADICAP se manifestou pela legalidade e o Ministério Público pela negativa, por entender que a função para a qual foi efetivada a admissão é de caráter permanente, que fere a norma federal. A universidade esclareceu que a admissão se deu em virtude da aposentadoria de uma servidora e
O relator acompanha a DICAP pela legalidade de registro. Está em discussão. Conselheiro Ives. Senhor presidente, me parece que esse caso aqui houve a contratação durante o período de extrapolação das despesas de pessoal do Poder Executivo. Sim, também. E recentemente, eu me recordo que essa Câmara aqui nós negamos registros a duas contratações de universidade, a dois processos em que se discutiam contratações de universidade, justamente por esse motivo. Então eu pergunto ao relator se haveria aqui nesse processo alguma situação que justificasse, enfim, que fosse possível ter como regularizado essa situação referente à extrapolação. A razão foi a aposentadoria do servidor e a universidade não poderia interromper Houve a indicação da origem da vaga, então perfeito. Eu agradeço, senhor presidente. Continua a discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que constava da pauta e agradeço a atenção. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com o ato de inativação 7286505. É uma aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do servidor José Olegário Carneiro. Na verdade, senhor presidente, a situação aqui é simples, os pareceres convergem pela negativa, pelo fato de o INSS não ter emitido a certidão reconhecendo o período rural, que havia sido objeto de justificação judicial. Essa situação, de fato, ocorreu, não há esse documento nos autos, e isso, no entender da jurisprudência, tanto do Poder Judiciário como de outros tribunais de contas, é impeditivo do cômputo desse tempo, se não houver o reconhecimento pelo INSS. Então, o voto é pela negativa de registro. Entretanto, cabe esclarecer que houve o superveniente falecimento do beneficiário. Então, a negativa não terá efeitos, e eu deixo de acolher a proposta de aplicação de multa pela desídia em atender às diligências dessa Corte, tendo em conta que o ato é de 2005. Então, seria difícil até entender quem seria o gestor responsável por essa desídia. Então, me parece que o caso é de negativa de registro, sem adoção de outras medidas. Está em discussão. Doutor Gabriel. Apenas me preocupou na análise desse expediente a possibilidade desse falecimento que ocorreu em 2011 e que motivou a revogação da aposentadoria poder gerar alguma pensão. Nós não temos essa informação, mas temos a informação de que o processo, que houve a revogação, porque a própria administração, em um primeiro momento, havia reconhecido aquele tempo, reconhecido judicialmente, e na sequência ela mesma desreconheceu, disse que não sustentava. Por outro lado, também verifiquei que o INSS acompanhou o processo judicial de reconhecimento, foi citado, participou do processo. Portanto, a obtenção da certidão ou não, me parece que seria uma formalidade, né? Agora, concordo que é difícil apurar a responsabilidade de quem houve a desídia, uma vez que o processo retornou ao município em 2006 e só veio para cá em 2011. Mas me preocupa nós negarmos registro sem aferir se deste falecimento houve ou não a pensão, né? Eu acho talvez a gente devesse ter esta certeza antes, porque eu não tenho como reconhecer depois um processo de pensão a cuja aposentadoria eu neguei registro, né? Essa é uma dificuldade que me surgiu na análise do expediente, né? Continua a discussão. Eu acho que procede, evidentemente, a preocupação do ilustre procurador. O que eu entendo é que o município, sabedor dessa decisão de negativa, na hipótese de haver beneficiários, imagino que não vá emitir o ato da pensão. Caso... Só uma parte na discussão. Claro. Qual é a consequência prática de uma negativa de registro numa aposentadoria? Nesse caso aqui, se ele tivesse vivo, voltaria para a atividade. Ou seja, ela nunca existiu, a aposentadoria. Ela retrogeria antes do débito. A pensão seria devida.
Eu acho que eu não compreendi. Não, negado o registro, permanece válido o vínculo na ativa. Independente se faleceu ou não é isso que eu estou perguntando agora. Certo. Não, o vínculo previdenciário ele manteve. Manteve. Então, Não tem nada a ver com a aposentadoria, claro. Tem razão. Entendi. Tem razão. Então a preocupação do procurador talvez fica superada. Não pelo meu motivo, mas pelo motivo de Vossa Excelência. Tem razão. Sim? Não, tem cálculo. Então, está aprovada a negativa, senhor presidente? Está aprovado. O processo seguinte é o 703.892.10. Também é um ato de inativação do município de Nova Londrina, da servidora Maria Aparecida Lima, ocupante do cargo de servente. Ela foi aposentada por invalidez, o laudo acusou doença grave, os proventos foram calculados de forma proporcional pelo fato de a doença não estar elencada na lei municipal que disciplina a matéria. A diretoria jurídica inicialmente posicionou-se pela legalidade do registro. O Ministério Público, entretanto, requereu a diligência à origem para a retificação dos valores dos proventos, a fim de que a aposentadoria fosse concedida com proventos integrais. Houve nova vista para a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, que dessa feita, acompanhando o Ministério Público, entende pertinente a diligência, devendo, portanto, ser feita essa retificação. Eu trouxe o processo em pauta, senhor presidente, na verdade, justamente para que seja decidido o que eu entendo seja uma questão preliminar de mérito. Na verdade, a situação é bastante comum nos municípios que, nas leis do ente previdenciário, elencam de forma taxativa, e o texto da lei é expresso, em dizer que apenas aquelas doenças devem ser tidas como graves para efeito de concessão de pensão com proventos integrais. O Ministério Público, num brilhante parecer do Dr. Michael Richard Reiner, entende que a interpretação que deve ser dada a esse rol é como sendo sempre meramente exemplificativo. Ele cita decisões judiciais, decisões de outros tribunais de contas. E eu, pessoalmente, entendo também dessa forma, porque se nós entendermos como taxativo o rol de doenças, eu entendo que nós não estaremos dando cumprimento àquele artigo da Constituição, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º, que garante aos servidores com doença grave os proventos integrais. E é evidentemente que com o avanço da medicina, tanto na descoberta de novas doenças, como na cura de doenças até então tidas como grave, evidentemente que essa realidade deve ser sempre observada na aplicação do direito. Então me parece que a diligência ela é pertinente. Nós tratamos dessa matéria, senhor presidente, demais integrantes, no acórdão 113809, em que foi fixado o entendimento em relação à lei do Paraná Previdência. Só que aquela lei tinha um rol exemplificativo, expressamente exemplificativo. Dava margem para que outras doenças, a critério da perícia médica, fossem tidas como grave, então ensejando os proventos integrais. Entretanto, nesse mesmo processo, eu observei que, num parecer da diretoria jurídica, ela assim se manifestou, que o rol de doenças especificadas na lei estadual ou em outra legislação qualquer não nem poderia ser exaustivo, sendo admissível que outras doenças não previstas em norma sejam de igual ou maior gravidade, de igual ou maior possibilidade de contágio, de igual ou maior impossibilidade de cura e essas doenças estarão a merecer tratamento isonômico quanto à fixação dos proventos integrais da aposentadoria. Voltando aqui ao caso em tela, senhor presidente, a servidora apresenta um quadro, foi atestado doença grave, com lesões lombares, cita aqui o CID, e que impossibilitam ela para o exercício de qualquer outra atividade. Então, existe a gravidade atestada pela perícia médica. Então, me parece, senhor presidente, nisso o entendimento do Ministério Público me parece que está conforme a Constituição, que ela mereceria seguramente os proventos integrais, uma vez que a doença dela é grave. E que não pode, no meu entender, nós interpretarmos a lei municipal
como taxativa, senão nós estaríamos dando como que um cheque em branco para o ente previdenciário prever as doenças que achar pertinente, né, independente da realidade, enfim, dos avanços da medicina, das novas doenças descobertas e, em última análise, até da própria servidora, né, da dignidade dela, de ter os seus proventos sendo integrais, na hipótese de ter uma doença grave. Então, minha proposta, senhor presidente, seria, decidindo preliminarmente essa questão prejudicial, seria pelo deferimento dessa diligência e dando uma interpretação do artigo 37, parágrafo 3º da Lei Municipal 1955/2008, em conformidade com o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, de modo que o rol de doenças nele descrito seja tido como meramente exemplificativo, sem prejuízo de que outras doenças graves devidamente atestadas pela perícia médica ensejem a integralidade de proventos nas aposentadorias por invalidez. Então, seria uma preliminar de acolher a diligência do Ministério Público para a retificação dos proventos. Esta discussão, doutor Gabriel. Senhor presidente, na verdade, o cerne da questão é se aquele entendimento do Acordo 1138/2009 é restrito ao Paraná Previdência ou se aplica de modo geral. Né? Nós já temos defendido em N situações esta aplicabilidade em relação aos municípios daquele entendimento formulado, que efetivamente foi expresso em relação à Lei Estadual 12.398, que em seu texto dizia, elencava um rol de patologias e acrescentava e outras que a medicina, ou que a medicina entender. Né? Então havia ali, nessa frase final, um acréscimo aí, uma possibilidade de que novas patologias viessem a ser acrescidas. Verifico que as patologias indicadas aqui na legislação municipal são rigorosamente iguais às patologias que estão indicadas na legislação estadual, na legislação federal. Quer dizer, não há divergência quanto a isso. E está muito claro no laudo médico que a doença é grave. Isso não há dúvida. Né? Então, já é recorrente o nosso entendimento que, sendo a patologia de natureza grave, reconhecendo aqui a competência do médico para ferir tal situação, a invalidez há de ser calculada com proventos integrais. Né? Então, realmente, me parece que, até em razão dessa uniformidade, já que eu já suscitei, sei que esta Câmara, num primeiro momento, havia acolhido as uniformizações de jurisprudência, depois acabou refutando, assim como a segunda Câmara, mas exatamente essa mesma patologia, eu também questionei o fato de, em vários expedientes, o tribunal reconhecer essa patologia como causadora de invalidez com proventos integrais por ser grave. E em vários, realmente, essa situação de municípios é muito comum. Há várias aposentadorias com a mesma patologia oriundas de município em que ela vem com proventos integrais, proporcionais. Mas aqui, eu diria que este laudo médico que está nesses autos não deixa margem de dúvida. Ele é muito claro a dizer que a patologia é efetivamente grave. Então, não vejo como não se reconhecer o direito aos proventos integrais. Evidentemente que deve ser dado ao município o direito de se manifestar, de se contrapor e até apresentar outro laudo. Né? Mas eu acho que o entendimento central é de que esse entendimento que nós tivemos lá no Acordo 1138/2009, de que cabe ao médico determinar se a doença é grave ou não, deve prevalecer em todos os casos. Continua a palavra, vocês continuam a palavra. Senhor presidente, apenas um esclarecimento, é que, na verdade, doutor Gabriel, o Acórdão 1138, ele, na sua parte dispositiva, ele foi muito específico, tratando da legislação do Estado, em que há expressamente essa não taxatividade, né, que abre. E muitos municípios, por exemplo, o IPMC, aqui de Curitiba, ele vem aplicando a regra da taxatividade. Então, se a doença não está, tanto que no laudo do IPMC nem consta se a doença é grave ou não. Pergunta-se se a doença está elencada na lei municipal tal que previu. Então, me parece que, infelizmente, essa questão não havia sido superada com aquele acórdão de 2009, né, que há necessário, talvez, digamos, uma interpretação ou uma extensão
dessa interpretação, a fim de que se esclareça que mesmo nas legislações municipais em que há previsão dessa taxatividade, ela não deve ser assim interpretada, sob pena de contrariar o 40, parágrafo 1º, inciso 1º, que dá esse direito e na verdade até foi fruto, o doutor Gabriel sabe muito bem, da mudança constitucional que houve, que antes da emenda 41 eram as doenças especificadas em lei, depois que teve essa mudança. Então apenas, senhor presidente, eu concluo acompanhando a diligência do Ministério Público para essa alteração do valor dos proventos. Está em discussão. Aprovado. O último processo é o 39.036.13, é uma reserva remunerada do senhor Dirceu Praz, e que aqui aconteceu apenas a ausência do valor dos proventos, conforme vários processos já relatados. Eu voto pelo registro sem aplicação da multa sugerida pela diretoria jurídica. É o voto, senhor presidente. Eu não gostaria que o eminente relator pudesse repetir o número dos autos, por gentileza. Só se 39.036. 39.036. Eu pulei doutor Gabriel. Não, é porque eu verifico que é uma decisão monocrática nesses autos exarada. Não sei se foi anulada ou não. Foi cancelada. Na verdade é o seguinte, a polêmica que houve lá dentro do gabinete foi se poderia ser afastada a multa por decisão monocrática. Eu entendo que não. Então, a minha assessoria antes entendia que sim. Foi cancelada a decisão monocrática justamente para trazer para a Câmara, né, entendendo que se a diretoria jurídica pretende uma imposição de uma multa, por mais que tenha opinado pela legalidade, no meu entender não é caso de decisão monocrática. Tem discussão. Aprovado. O processo 25.563.13, eu solicito, senhor presidente, a retirada de pauta, que eu até já proferi um despacho solicitando uma diligência. Não havendo oposição, retirada de pauta. E, por último, o processo 41645511, eu solicito que continue adiado. Não havendo oposição, adiamento concedido. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Cláudio Canha. Inicio pelas prestações de contas municipais, protocolo 11.388209, atinente ao município de 1º de Maio, contas do senhor Mário Casanova. A ADCM concluiu pela regularidade com ressalva das contas, em função de omissão de conta corrente do sistema informatizado e déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades nos 2 últimos quadrimestres do mandato. Quanto à omissão de conta corrente do sistema informatizado, restou comprovado que se trata de contas de convênio e arrecadação, não havendo evidência de movimentações nessas contas, o que fez a unidade técnica entender que o item poderia ser ressalvado. Quanto ao déficit verificado nas obrigações financeiras dos últimos quadrimestres do mandato, totalizando pouco mais de R$166 mil, em que se incluiu passivos que foram quitados em janeiro de 2009 e a efetivação de parcelamento junto à Copel, Sanepar e INSS, a unidade técnica aduziu que adotou o critério da razoabilidade, apondo ressalva em função de que o município apresentou evolução positiva em suas disponibilidades, mesmo apresentando obrigações financeiras sem o necessário suporte. O TCM também pugna pela não aplicação da multa prevista no artigo 87.4G, ponderando que em processos encerrados, que estão prestes a ser encerrados, não foi rebatida com maior ênfase pelo responsável, por saber que o apontamento não se sujeitaria à sanção de multa. Afirma também que somente seria sensato aplicar a multa prevista conforme o prejudicado número 10, em futura definição de escopo e critérios. E a representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a procuradora Célia Cansou, corroborou integralmente a opinião da unidade técnica. Quanto ao déficit financeiro, em que pese o ônus de comprovar a boa regular aplicação de recursos públicos, entendo que cabe ao gestor que presta as contas. Quanto ao déficit financeiro, apesar de o ônus ser do gestor, comprovar a boa regular aplicação de recursos públicos, tem o dever do Tribunal de Contas, conforme previsto no artigo 51 da Lei Orgânica, de individualizar responsabilidades pelas irregularidades encontradas. No presente caso, para julgado 15, estabeleceu que, a princípio, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não
possui o condão de impedir a celebração nos últimos quadrimestres do mandato, por prazo superior ao exercício financeiro, com previsão de prorrogação de contratos, cujo objeto se encontra entre os previstos no artigo 57 da Lei Federal de Licitação, desde que haja suficiente disponibilidade de caixa para pagamento das parcelas vincendas, afastando a inclusão de despesa a pagar, não se exigindo disponibilidade de caixa de valores necessários à duração total do contrato, bem como estabeleceu que o ato de contrair obrigação de despesa, como a celebração de aditivos dentro do período vedado pela norma complementar, deve ser sopesado consoante as peculiaridades de cada caso, levando-se em conta a concretude dos fatores envolvidos. E, a meu ver, como não ficou devidamente evidenciado pela unidade técnica de que houve a transgressão ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja visto que se limitou a apontar a existência de déficit financeiro, o que não permite concluir peremptoriamente de que houve a violação desse dispositivo legal, entendo que, quanto a esse ponto, as contas estão plenamente regulares. Quanto à omissão de conta corrente, acolho os pareceres pela ressalva, já que nos temos o artigo 16.2 da Lei Orgânica, que não caracteriza dano erário à gestão municipal. Quanto à multa do 87.4G, conquanto tenha defendido sua inconstitucionalidade nos autos do pré-julgado número 10, deixo de acolher as razões da unidade técnica, mas também deixo de aplicar, tendo em vista que a omissão de conta corrente de sistema informatizado não é infração à norma legal, e para a aplicação daquela multa é necessário esse aspecto. Em face, estou disposto, então proponho que o colegiado decida pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Mário Casanova, atinente ao município de 1º de maio, exercício de 2008, em função da omissão de contas correntes no sistema informatizado. Em discussão? Aprovado. Protocolo 1633-7510, contas de 2009 do Fundo Municipal de Saúde de Curitiba, de responsabilidade do senhor Luciano Dutti. A DCM apontou ressalva quanto à legalidade das alterações orçamentárias e a irregularidade em função de extrato bancário de exercício posterior com as conciliações regularizadas, que permaneceu ausente. Senhor presidente, quanto à ressalva, eu verifico que o artigo 7º da Lei Federal número 420, 64, remete ao Poder Executivo a competência para abrir créditos suplementares até determinado limite, para que não hajam créditos limitados, e, portanto, não é possível atribuir ao gestor do fundo a responsabilidade que é a do chefe do Poder Executivo, ainda que seja a mesma pessoa. Ele está desempenhando papéis distintos, e ao desempenhar o papel de gestor, esse não pode ser atribuído essa responsabilidade, e isso deve ser objeto de análise nas contas da municipalidade. Quanto à irregularidade da ausência de extrato, eu verifico que as folhas 2 e 3 da peça processual número 29 foram acostados aos atos 2 extratos, uma da conta corrente em que foi apontada a ausência de extrato, a conta corrente 62154 de agência do Banco do Brasil, mas que apresenta saldo de pouco superior a R$12.000 em 29 de novembro de 2012, que não traz nenhum argumento a favor da regularização do item. E tampouco outro extrato, porque se refere a outra conta bancária do Banco do Brasil, em que pese o saldo ser de valor idêntico ao apontado como irregular, se refere ao exercício de 2012. Então, em função desse ponto, nos termos do artigo 16, inciso 3º, a linha B, acompanha os pareceres uniformes, porque sejam julgadas as contas irregulares, e ainda porque seja aplicada a multa do 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica. Está em discussão? Vocês compõem o quórum.
Está em discussão. Aprovado. Protocolo 16919510, contas de 2009 do município de Prado Ferreira, de responsabilidade do senhor Disseu da Silva, em que a DCM apurou inicialmente diversos itens de irregularidades e ressalvas, e ao final restou a regularização profissional do contador junto ao Conselho Regional de Contabilidade, coisa que só ocorreu em exercício posterior ao exame das contas em análise, e ainda informação incorreta dos valores devidos ao INSS, ocasionando contribuição a menor, que foi considerada ressalva, tendo em vista a sua correção também em exercício posterior. E ainda aponta a unidade técnica como ressalva as contas do questionário sobre a atuação de saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Quanto a esse ponto, eu deixo de acolher, em função, conforme já defendi anteriormente, de que a responsabilização não foi devidamente delineada pela unidade técnica, uma vez que as atribuições que são objeto do questionário são do Conselho, então devendo, por essas impropriedades, responder o titular deste Conselho. E acompanhando os pareceres pelas demais ressalvas apontadas, e ainda acrescentando proposta de determinação ao município de Prado Ferreira, que apresente por ocasião da apresentação das próximas contas anuais os documentos que comprovam a regularização do recolhimento das contribuições ao INSS. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 179271/10, contas do senhor José Carlos Pedroso, referente ao município de Douradina, 2009. Senhor presidente, essas contas já foram, na verdade, julgadas, ou melhor, o tribunal já decidiu pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalvas, em face de movimentação de recursos da instituição financeira privada e de falha de lançamento de dados do sistema SIM-AM. E ainda foi recomendado ao município que adotasse as providências para regularizar a movimentação de recursos em instituição financeira privada. Após a decisão tomada nos autos, o representante do Ministério Público diverge da proposta contida em informação da unidade técnica, que era pelo encerramento dos autos, posto que não teria havido por parte da referida unidade técnica e da diretoria de execuções o acompanhamento da decisão de mérito a ser proferida no âmbito do Legislativo Municipal, cujo teor da análise de mérito, segundo o representante do Ministério Público, deveria ser registrado nesta Corte. Cita dispositivos da Lei Complementar 64 de 1990 e da Lei 9.504 de 97, e ao final destaca a relevância de que essa Corte faça o controle das decisões emandadas pelos legislativos municipais no julgamento das contas dos prefeitos, propugnando pela expedição de ofício ao Poder Legislativo Municipal, alertando o regitor que deverá dar conhecimento a essa Corte da efetiva e definitiva apreciação das contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2009. Senhor presidente, eu verifiquei que no regimento interno, ao tratar desse assunto, o artigo 515 diz que a diretoria de execuções organizará e manterá permanentemente atualizado o registro contendo o nome de responsáveis cujas contas relativas ao exercício de cargos e funções tenham sido desaprovadas ou rejeitadas por irregularidades insanáveis por indecisão irrecorrível do Tribunal de Contas. Não é o presente caso, já que as contas foram julgadas irregulares com ressalvas. O 516, as decisões que tratam esse inciso, o artigo anterior do regimento, referem-se às contas prestadas pelos administradores nos termos do inciso 2º do artigo 75. Então também estaria fora, porque aqui é o inciso 1º, apreciação mediante parecer prévio. E, finalmente, o artigo 517 farão parte da relação os administradores
responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta, incluídas fundações e sociedades mantidas pelos poderes públicos estaduais e municipais, bem como os daqueles que derem causa, perda, extravio ou irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Também não vejo como o presente caso se coadunar com esse artigo do regimento interno. Então, por ausência de previsão legal regimental, eu vou deixar de acolher a proposta, a solicitação do representante do Ministério Público, submetendo essa proposta ao colegiado. A discussão, doutor Gabriel, mas eu teria só uma sugestão. Se concordasse incluir no voto uma sugestão à presidência, porque eu acho que esse é uma atividade interessante e nos falta essa informação. Nós temos uma estimativa de que 80% dos pareceres prévios contendo desaprovação são rejeitados pelas câmaras municipais. Essa mas é achismo ainda. Então, acho que como sugestão a Câmara poderia encaminhar a presidência para que estabeleça mecanismos de acompanhamento dessas decisões, até para termos dados estatísticos sobre isso. Gabriel? Basicamente, a manifestação ministerial se opôs ao singelo encerramento do feito em razão de anotadas determinações, né? Porque, de maneira geral, nós entendemos que temos que ter o controle de todas essas decisões, ainda que sejam... Hoje, o parecer prévio seja pela regularidade com ressalva, mas ele pode ser julgado definitivamente pela Câmara por sendo irregular. O parecer prévio do tribunal pode ser superado, bastando 2/3 do legislativo para isso. Então, realmente, a nossa preocupação é de que se adote algum mecanismo de acompanhamento e de verificação, até porque nós também precisamos aferir se a decisão do legislativo é consecutânea com o conteúdo do parecer prévio, né? Então, em algum momento, nós teremos que adotar esse mecanismo. Me parece aí, há uma falha no nosso regimento interno de não explicitar essa situação e entender que a prestação de serviço do tribunal se encerrou com a emissão do parecer prévio, quando que nós sustentamos que, em razão da lei eleitoral e principalmente em razão da lei complementar 135, nós também teremos obrigação de encaminhar à Justiça Eleitoral a informação de decisão irrecorrível. Decisão irrecorrível é esta que também abarca as decisões das câmaras municipais. Então, realmente não vou me alongar nessa discussão, acolho a sugestão do eminente presidente dessa Câmara, no sentido de que se encaminhe à presidência alguma sugestão para que se regulamente isso por resolução, por outro ato normativo, né? E que a Casa passe a acompanhar de forma sistemática os julgamentos dos legislativos municipais e do estadual também. Continua a discussão. O senhor relator. Senhor presidente, eu não vejo que esteja entre as competências do tribunal fiscalizar as decisões que são tomadas pelos poderes legislativos. Eu acredito que isso não foi consignado ao Tribunal de Contas. Eu sempre vejo com bastante ressalva estender a competência, seja de quem for, né? Em face disso, eu mantenho meu voto porque não seja acolhida a proposta e determinando-se o encerramento dos autos. Tá, então, como eu tenho um voto de divergência sobre a sugestão de recomendação, eu vou submeter, está aprovado o voto para excelência, e a minha sugestão, eu vou não colocar no voto, vou fazer para a Câmara, de que esses mecanismos que não é fiscalizar o legislativo, mas acompanhar os dados e os acontecimentos após até a emissão do parecer prévio. Eu acho que é um mecanismo que nós tentamos implantar e não tivemos tempo de implantar na DEX. Eu acho que uma recomendação válida, submeto à Câmara a apreciação. Conselheiro Jaime Lichinski. Eu acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Canha já manifestou pela discordância. Sim, até porque então, iremos despender energia numa função que não é do tribunal. Então está aprovado por 2-1, vocês continuam com a palavra. Protocolo 18.22.48.10, município de Guaporema.
Prestação de contas do senhor José Roberto Catenati, atinente ao exercício de 2009. A Diretoria de Contas Municipais se posiciona pela ressalva às contas em função de omissão de conta corrente no sistema informatizado e em função do questionário de atuação de saúde do Conselho Municipal de Saúde. Senhor presidente, a omissão de conta corrente, nesse caso, já foi devidamente sanado pela administração municipal em exercício posterior. Não é necessário fazer qualquer tipo de determinação ou recomendação. Acolho os pareceres porque seja aposta a ressalva a esse item. E quanto ao questionário de saúde, eu entendo, conforme já definido anteriormente, pela sua regularidade, então a proposta seria pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do senhor José Roberto Catenati, em função da omissão da conta corrente no sistema informatizado. Está em discussão. Doutor Gabriel. Apenas ressalvo que, no decorrer da instrução, esse órgão ministerial teria haver um precatório não pago de 2001. O precatório de 2001, mas para apresentar a requisição data de setembro de 2001, ou seja, para incluir em 2002 a ser pago em 2003. Eu indago ao eminente relator se há alguma determinação no sentido de regularização desse precatório. Nesses autos? Exatamente. No parecer a peça 26, eu resolvi haver O que eu tenho aqui é o parecer de Vossa Excelência, é a peça processual 29. Peça 29, sim. É a prolação de despacho saneador para aferir a existência de outros expedientes em trâmite nessa corte que possam ter repercussão no exercício em tela. Também reiterei o parecer, a parte final, reiterei o parecer ministerial 15.447/2012, objeto de peça 26, onde eu apontei a existência de um precatório. Basicamente não altera o mérito da decisão, apenas alerta para que suscitou-se na instrução a existência de um precatório não pago que não houve nenhum pronunciamento específico da unidade técnica a esse respeito, né? E que me parece que seria pelo menos objeto de uma recomendação. Senhor presidente, vou solicitar o adiamento então desse processo para verificar o problema do precatório. Não havendo oposição, adiamento concedido. Processo 187304 de 2010, contas do município de Alto Paraíso, da senhora Maricida Aparecida Zanotto Faria, em que a irregularidade apontada é o resultado financeiro deficitário das fontes vinculadas, 0,24%, e ressalva por responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar. O responsável faz juntar a peça 41, cópia dos comprovantes de depósitos em favor do município, realizados em 13 de dezembro de 2011, e que sanam a irregularidade, mas como foram feitos em exercício posterior, a unidade técnica e o Ministério Público pugnam pela ressalva às contas. Ainda o questionário de atuação do Conselho, questionário de atuação de saúde do Conselho Municipal de Saúde, em que também é apontado como ressalva, eu, conforme já defendi anteriormente, que seja considerado plenamente regular. E quanto à irregularidade do resultado financeiro deficitário, o responsável apresentou a peça 41, cópia de decreto que estabeleceu normas de limitação de empenho para a manutenção do equilíbrio financeiro, bem como o rol de ajuizamento de dívidas. A unidade técnica não acolheu a defesa apresentada,
aduzindo que ficou constatado no exercício de 2009 um resultado financeiro deficitário nas contas do município. Resultado financeiro com déficit de R$ 31.787,47, correspondente a 55% da receita das fontes livres, e que passou para 0,24%, conforme documentos apresentados. A unidade técnica aduz que, muito embora a lei não contemple vedação ao resultado orçamentário negativo, e mesmo tendo em conta os precedentes que, no princípio da razoabilidade, conferem que o índice seja de até 5%, a unidade técnica aduz que não goza de margem para avaliação diversa do número retratado no balanço, concluindo, então, pela irregularidade das contas e pela multa do 87.3, parágrafo 4º. Eu vou divergir desse posicionamento. A meu ver, o responsável tentou, ou melhor, adotou as providências exigidas pelo artigo 9º e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a limitação de empenho. Isso é uma obrigação de meio e não uma obrigação de fim. Exige-se do gestor que ele tome as medidas e não que essas medidas sejam plenamente eficazes. E por isso eu vou entender que o item está plenamente irregular. E ao final, senhor presidente, eu proponho que esse colegiado emita parecer prévio pela regularidade com ressalvas em função das diferenças em conta bancária a apurar por responsável. Está em discussão. Aprovado. Processo 139688709. Contas da Câmara Municipal de Abatiá, em que é apontada a ressalva em função de divergência entre as baixas de consignação do imposto de renda da Prefeitura e da Câmara. E ainda pela remuneração dos agentes políticos, tendo em vista que a resolução de 2008 concede reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados, no Código Pessoal em geral, bem como os agentes políticos, tendo por base a variação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas. A unidade técnica entendeu que esse reajuste teria como marco inicial 180 dias antes da data das eleições, dia 8 de abril, e essa resolução do dia 15 de abril. Então, havendo aí a impropriedade de se encontrar a data do reajuste dentro do período de vedação. E, apesar da defesa apresentada, ficou ainda caracterizado que realmente aconteceu, a resolução é de 15 de abril e ficou devidamente constatada essa impropriedade, e isso então fez os pareceres serem uniformes pela ressalva às contas quanto a esse aspecto. E, senhor presidente, no voto eu acompanho então os pareceres uniformes pelo julgamento, então, pela regularidade com ressalvas das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 240408/03, contas de 2002 do Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia do Rio Xambrê de Iporã. A unidade técnica manifestou-se pela irregularidade das contas, tendo em vista que não foram apresentadas o termo de conferência de caixa em 31 de dezembro de 2002 e cópia da portaria de designação do responsável pela conferência de caixa. A defesa do responsável alega que não apresentou esses documentos por não estarem na abrangência da contabilidade comercial. A unidade técnica aduz que
essa portaria de designação busca evidenciar o controle de conta da Caixa nos termos da Instrução Técnica 16/2003 desta Corte, volume 3, que norteia a prestação de contas para os consórcios de saúde, para os consórcios no exercício de 2002. Portanto, no ver da unidade técnica, não há que se considerar quanto à forma do regulamento contábil a qual o ente estava submetido, e sim de resguardar e controlar os recursos públicos ali alocados conforme precentua a legislação. E a representante do Ministério Público acompanha o opinativo da unidade técnica e também o relator no voto, considerando que a irregularidade consiste em ausência de documentos de apresentação obrigatória, que impede a devida formação de juízo acerca das contas. E por isso, senhor presidente, nos termos do artigo 16, inciso 3º, linha B, proponho que sejam julgadas irregulares as presentes contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 186660/04, contas de 2003 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava. Em que ficou consignado na instrução da unidade técnica, ressalva quanto ao plano de aplicação equivalente à LOA, que não foi devidamente formalizado, e que inicialmente houve a falta de repasse de contribuição patronal ao INSS, mas em contraditório foram apresentados documentos e planilhas com a correção dos dados e pagamentos quanto às peças não localizadas, mas cuja regularização se deu em exercício posterior em análise. E o Ministério Público se manifesta uniformemente com a unidade técnica, e o voto, então, senhor presidente, acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 170408/08, contas de 2007, da senhora Terezinha Fumico Yamakawa, referente ao município de Amaporã, que foi apontado como ressalva a utilização de dotações de operações de crédito como recurso para suplementação em outros elementos de despesa, e utilização de dotação de fontes vinculadas como recurso para abertura de créditos adicionais, e ainda inconsistência nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições credoras, e ainda ausência de pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2006, bem como a aplicação de multa pela entrega com atraso da prestação de contas eletrônica. O procurador Michael Richard Heiner acompanha integralmente o parecer da unidade técnica. Quanto às duas primeiras ressalvas, a utilização de dotação de operações de crédito para suplementação em outros elementos de despesa e utilização de dotação de fontes vinculadas como recurso de abertura de créditos adicionais, na realidade são resultantes de lançamentos contábeis equivocados. Então, em função deles, eu acrescento a determinação para que sejam devidamente corrigidos e apresentados por ocasião das próximas contas anuais. As inconsistências também foram resolvidas, mas em exercício posterior. Também acompanho pela aposição de ressalva. Os pagamentos precatórios se deram também em exercício posterior, também merecendo a aposição de ressalva. E a multa por atraso da prestação de contas eletrônicas, senhor presidente, eu, ressalvando a minha opinião pessoal, também acolho a sua proposta. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas de transferência voluntária 11.3450/04, que
entre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste de Guarapuava e essa universidade estadual, cujo objeto é a cooperação entre as partes no estímulo e desenvolvimento de programas referentes a assuntos técnicos, administrativos, científicos, educacionais, sociais, culturais, esportivos e trabalhos conforme a natureza de cada instituição e de acordo com a legislação vigente. E após a instrução do processo, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público se posicionaram pela regularidade com ressalva, haja vista não ter sido aberta uma conta corrente específica para a abertura de recursos do convênio. Senhor presidente, eu vou divergir das propostas, tendo em vista que a Fundação de Apoio recebeu essa transferência voluntária para administrar os recursos recebidos em função de atendimentos prestados mediante credenciamento da Unicentro, que é a faculdade que cedeu os recursos. E esses recursos, então, seriam originários do Fundo Municipal de Saúde para Serviço de Reabilitação Física. E o objetivo desses recursos, então, era custear os gastos com materiais de consumo utilizados pelos acadêmicos da universidade durante atividades na Clínica Escola de Fisioterapia da Unicentro. E também para pagar as despesas operacionais de realização do serviço de reabilitação física, isto é, compra de órteses e próteses, bem como o pagamento de pessoal. E ainda para adquirir equipamentos relativos aos investimentos a serem efetivados na Clínica Escola de Fisioterapia da Unicentro, dentro das condições financeiras do projeto. Nos pareceres uniformes, foi consignado de que não foram apresentados os certames licitatórios, mas que isso não seria exigível, já que a Fundação de Apoio seria uma instituição de direito privado. A meu ver, aqui fica claro a tentativa de burla aos ditames da Lei 866, de 93, nesse repasse da Universidade Estadual à sua Fundação de Apoio, e por isso, tendo em vista que há possibilidade de ter sido ferido o artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade Administrativa, que considera como ato de improbidade administrativa com dano ao erário a dispensa indevida de licitação, a proposta que trago ao colegiado é para que sejam os autos convertidos em tomada de conta extraordinária a fim de apurar eventual dano ao erário, bem como a devida responsabilização dos envolvidos. Está em discussão o processo. Se não houver oposição, o conselheiro vou solicitar vistas, até porque eu discordo da posição da Vossa Excelência, mas, diante do argumento, eu quero fazer um estudo mais aprofundado do caso em concreto. Vossa Excelência continua com a palavra. Os demais processos da pauta, senhor presidente, são atos sujeitos a registro, em que os pareceres são uniformes pela legalidade de registro. Eu deixo de colher propostas diversas de determinação e ainda ressalvas de opinião quanto à autuação e tramitação do processo. Então, como fiz em outras oportunidades, vou me limitar a enunciar o protocolo e o nome do interessado. Protocolo 276552/10, João Alves de Oliveira Filho, 68356510, Raimundo Camilo de Oliveira, 163511, Francisco Baessa Sobrinho, 15891011, Verônica Maria dos Santos, 19679011, Maria Luísa Juliane, 21565411, Oswaldo José Rodrigues, 25398011, Beatriz de Fátima Gurski, 25418811, Eliana Maria Rosa, 26428011, Antônio Cortez Dias, 28109611, Jacinto Ferreira da Cruz, 30492411, Ivo Chiarello, 30493211, Regina Célia Matias Batista, 30667611, Vilma Clara Mendes Rorivirt, 35011011, Clarice Nunes Soares,
3511-2411, Delma Paulette de Góes, 3575-2111, Dirceu Nascimento, 38099011, Maria Gonzalez Pérez, 500-15411, Wilson Macedo, 500-45611, Haroldo Caetano, 51-07711, Dirceia Laurindo, 52-74511, Cecília Maria Alves, 52-750811, Braulio Carneiro, 55482311, Francisco Lonkoski, 55540411, Roberto Pozonoff, 55800411, Maria Amélia Icardi, 55872111, Antônio Roque de Almeida, 55933711, Avimar do Carmo Rios, 55937011, Josias Bento do Amaral, 55966311, Elton Luiz Zapchal, 56019011, Nilza Trefeli Rodrigues, 56089011, Anelita dos Santos Vasconcelos, 56198611, Bianor Correia de Moraes Júnior, 56250811, Antônio Luiz Franco de Moya Gomes, 56339311, Catarina Pereira Fagundes, 59514711, Ademir Batista Caetano, 61536911, Clóvis Cardoso, 61553911, José Stukovski Pinto, 62091511, José Avelino da Silva, 62978511, Maria Neide D'Amico Figueiro, 62988211, Oberdan José de Oliveira, 63218211, Olívio Mendes dos Santos, 63462211, Domingos Messias de Jesus, 842812, Maria do Carmo Souza, para 2812212, Jacir Pereira Gonçalves, 9396012, Marlene Messias de Oliveira Dantas, 19524012, Antônio Luiz Caibrone, 23061412, Neuza de Fátima da Silva Alves, 31032812, Conceição Aparecida de Souza, 38907212, Genide Lucas Sanches Valera, 39951512, Nelice Carvalho Marques, 42962712, Zeni Leite Degues, 43914212, Mara Peixoto Pessoa, 44733112, Odete Pires Kalixki, 53737312, Ieda Maria Bail Neiverte, 54171012, Benedito Fernandes, 59832112, Terezinha de Jesus, 63147712, Romilda Pereira de Miranda Vieira, 63209012, Odete da Conceição de Oliveira Andrade, 65754912, Marilena do Nascimento da Silva, 85355012, Janine Grande Martins, 86358012, Cleuraci Terezinha Pedroso, 32333/13, Dulcineia Alves da Silva. Os processos de pensão 7278011, Francisco Fernandes, 1587311, Marlene de Moraes Pinto, 28037511, Vicentina Vilela, 30675711, Anésia Lucas Machado de Oliveira, 32065211, Sueli Terezinha Poli Ostapive, 51972611, Maria do Carmo de Souza Neves, 53874711, Keiko Amazaki de Souza, 61823611, Clara Ramos Alves, 61859711, Marisa de Souza Cortez, 16159212, Eunível Horácio Maciel Santos, 28282712, Sirene Gross Mazocato, 33603012, Pedro Emílio Geraldo Fialo e Sérgio Emílio de Queiroz Fialho, 5003712, Terezinha Ravazzi Santos, 6142213, Maria Alice dos Santos Nascimento, 12539713, Maria Aparecida Trevisan Zamberlan, 63609612, Arzumar Antônio Leite, 64976712, Georgina Aparecida Soares de Souza, 70327312, Rosa Maria Liberati Tiapo. Estão todos os processos em discussão. Estão aprovados.
Pode ser atendido, obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e deixa livre a palavra. Senhor presidente, Conselheiro Ives. se for possível, eu gostaria de devolver o processo que eu solicitei vista da pauta do Dr. Jaime, 24.92613. Eu já tive a oportunidade de analisar e, se não houver oposição, caso seja reaberta a discussão e o voto do relator, eu acompanho o voto, uma vez que não houve a incidência daquela progressão que eu mencionei, pois a aposentadoria é anterior aos decretos mencionados. Então, está anunciada Devolvendo. a devolução e não precisa nem reabrir a discussão. Se o conselheiro relator tiver em condição de votar o processo, mantém o voto, Vossa Excelência acompanha, está aprovado por unanimidade. Com a divergência de Vossa Excelência com relação à multa. Não estou aplicando a multa. Não, isso eu já tinha adiantado, né? Isso eu já tinha adiantado, né? Então, tá. Convoco para a sessão do dia 2 de julho de 2013, terça-feira. Senhor presidente, Conselheiro Canha? desculpe a extemporaneidade, mas eu gostaria de retomar o processo 182.24810 que eu havia adiado. Sim, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu fui interpelado pelo representante do Ministério Público e, se eu não me engano, o que foi consignado no parecer 1544712, eu estou com ele aberto, ele solicitou a adequada contabilização com proficiente provisão de fundos na Lei Orçamentária Anual para a quitação dos precatórios vencidos no exercício, em face do prescrito no artigo 10 e 30, parágrafo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas eu não localizei no parecer qual seria o fundamento para que fosse determinado isso. Vossa Excelência poderia... Bom, há um precatório, é muito claro que há um precatório vencido, esse precatório está registrado na listagem do Tribunal de Justiça que unifica todos os precatórios, né? Nós temos todas as manifestações da Diretoria de Contas Municipais levam em conta os precatórios anteriores a 2006, eles têm sido apontados sistematicamente o não pagamento de precatórios. Isso vem acontecendo desde 2006. Me surpreenda que, em relação a esse município, há um precatório de um valor bastante pouco significativo, né? De 2003 ainda não pago, né? Isso deveria haver uma previsão orçamentária, é de lei, artigo 100 da Constituição Federal, e ser pago no exercício subsequente. Me parece que a reiterada não pagamento do precatório se deve à sua não adequada contabilização, à sua não previsão de recursos para seu pagamento, né? Razão pela qual havia me manifestado no seguinte sentido, de que o município adote providências para a quitação desse precatório. Apenas uma providência cautelar, né? No sentido de que se determine isso, mas fica a critério de Vossa Excelência. Apenas gostaria de deixar claro que esse aspecto havia sido levantado no decorrer da instrução e, evidentemente, pode ser refutado ou não, mas que do relatório acabou passando desapercebido esse aspecto. Eu só indago a Vossa Excelência. Eu vejo que Vossa Excelência colocou em anexo que seria o registro do Tribunal de Justiça. Mas e de que data é essa consulta? Ela é contemporânea à emissão do parecer, e que é de 2012, né? Então, esse parecer, essa unificação de precatórios foi determinada pelo CNJ, que foi adotada a partir de 2011. Né? A consulta apareceu, esse precatório apareceu em 2012, e era um precatório que deveria ter sido pago no orçamento de 2003, incluído no orçamento de 2002, na LOA de 2002, para quitação em 2003. Bom, senhor presidente, eu não sei o que aconteceu nos exercícios posteriores, se isso foi, porque as contas que a gente está analisando aqui é 2009. A decisão do CNJ é de 2011. Eu não sei se seria... A decisão do CNJ é apenas a de fazer com que os tribunais de justiça estaduais centralizem todas as informações de precatórios. Ela não determina ou não o pagamento, ela realiza um cadastro para que haja uma uniformidade. Durante muitos anos essa corte informou que não apontava os precatórios em razão de não ter acesso a essas informações. No decorrer do ano de 2005,
através de um contato com os demais poderes, especialmente com a Justiça do Trabalho, né, TRT, nos foi fornecido todas as relações de precatórios trabalhistas, né. Na sequência, em 2006, o próprio tribunal celebrou um convênio com o TRT para que essas informações passassem a ser transferidas em meio magnético e fossem automaticamente consideradas nos exercícios, né? E ainda não tínhamos acesso à base de dados do Tribunal Regional Federal, que também há alguns precatórios dos municípios paranaenses, e a base do TJ, que era dispersa. Com a decisão do CNJ, ficou centralizado, é uma obrigação de todos os tribunais, e o nosso tribunal tem pleno acesso a essa base de dados. Então, me parece assim, que não podemos fazer de conta que não vimos a coisa, né? A informação está aí, ela está acessível, está disponível em site aberto, em consulta aberta. Se há alguma imprecisão na informação do TJ, ela poderia ser muito bem resolvida na hipótese de ter havido uma diligência que havia sido preliminarmente solicitada, de que que houvesse um despacho saneador e que o município fosse intimado. Superar nessa fase, entendendo que não cabe haver um despacho saneador e que a instrução não deve ser prolongada, não me oponho ao julgamento de mérito. Apenas entendo que, nesse caso, é preciso haver um pronunciamento quanto a esse ponto, né? Ou então se retire processo de pauta, se ouça o município, que lhe será dada a oportunidade de dizer se pagou ou não, de uma maneira bastante singela. Conselheiro relator. Senhor presidente, eu vou reiterar então a minha proposta que eu já havia feito pela regularidade com ressalva, com a determinação referente às ressalvas encontradas. E quanto ao aspecto levantado pelo procurador, eu entendo que não diz as contas em análise, que são 2009, e se, conforme Sua Excelência aduziu, de que a partir de 2011 o TJ passou a centralizar essas informações, eu acredito que a DCM tenha acompanhado isso a partir daquele exercício e deve, então, se há ainda o débito desse precatório, que seja analisado nas contas a partir de 2011. Então, você vai identificar a Diretoria de Contas Municipais ou o Ministério Público encaminha? O Ministério Público encaminha. Perfeito. Então, está em discussão. Votar. Aprovado. A pauta está atendida. Obrigado. Agradecendo a Vossa Excelência, deixo livre a palavra. Convoco para a sessão do dia 2 de julho de 2013, terça-feira, horário regimental, para a realização da 23ª sessão ordinária desta primeira Câmara, às 14 horas. Levante-se a sessão.